Olá pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando e hoje eu vou falar de um tema um pouco polêmico aí. E eu já quero falar desse tema porque eu sei que quem é cristão e me segue e vê os meus vídeos, às vezes fica falando, poxa, mas o Johnny tá falando de tal pessoa, ele tá falando de tal música, ele não é cristão, né? Então eu queria comentar sobre esse assunto justamente para exprimir para vocês a minha opinião. Tá? Então não estou falando que isso aqui é algo impositivo sobre ninguém. Eu acho que Paulo, né, ele fala muito claramente sobre isso quando ele diz assim que a gente deve andar de acordo com aquilo que a gente tem fé para andar, né? Então eu tenho essa opinião e sou muito convicto do que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo, né? Depois de ter estudado muito, ter ponderado muita coisa, tá? Mas de modo algum isso aqui eu estou falando que é a forma como você tem que pensar. Às vezes você pensa diferente e se você acabar praticando, né, da forma como eu pratico, pode até ser um pecado para você, né? Se você faz isso com base na dúvida ou faz isso simplesmente com base na permissividade. Então ele faz, então tá tudo bem, né? Então não é essa a questão. E você que está me assistindo e não é cristão, tá? Pode passar para outro vídeo, tá? Isso aqui é uma conversa meio que dos de casa aqui, mas se você quiser entender melhor, né, como que é o pensamento de um cristão sobre a questão de ouvir uma música secular ou não, né, para aumentar o seu conhecimento aí sobre, né, sobre diferentes pontos de vista, fica à vontade. Eu até, né, gostaria que você me escutasse também. Eu gosto da gente poder exprimir as nossas opiniões e poder ter um diálogo saudável, onde todos respeitam a opinião uns dos outros, né? Então, dizendo que é a minha opinião, eu vou aqui falar para vocês um pouquinho sobre essa questão de música do mundo aí, tá? Então, o título do vídeo é Música do Mundo versus Música Secular. Errou! Será que tem que ter esse versus mesmo? Né? Bom, a gente que é cristão, a gente está envolvido com música sacra, né? O que no Brasil a gente chama muito de música gospel, né? Eu não gosto de falar música gospel porque o gospel está muito atrelado a um estilo musical norte-americano, né, específico. Então eu falo música sacra, né? Essa música que a gente toca na igreja, que a gente fala, é uma música que está falando sobre Deus, está falando temáticas religiosas. A música sacra para mim, obviamente, na maior parte dos casos, é uma música que o cristão ele vai lidar com ela sem nenhuma restrição, sem que alguém chegue para ele e fale assim, não escuta essa música, que é errado ou escutar essa música. Geralmente quando a gente vai ouvir esse tipo de coisa é quando a música é secular, tá? E aí, quando a música é secular, qualquer tipo de música, a música pode estar falando de política, de religião, né? Antigamente, um tempo atrás, a igreja sempre falava, não, isso é música do mundo, não pode falar sobre isso, não pode tocar esse tipo de música, só pode tocar música de Deus, né? Se você usar essa forma de raciocinar ao extremo, né? Se a gente não pode, de forma alguma, ter contato com músicas românticas, mesmo que a mensagem seja ok, ou músicas que falem sobre assuntos da vida cotidiana, mesmo que a mensagem seja ok, se a gente for levar isso ao pé da letra, então você tem que rasgar Cantares da sua Bíblia, porque Cantares é um livro, um livro que na verdade é uma música, né? Originalmente era um cântico, e é um cântico, para piorar ainda, um cântico erótico, um cântico que fala sobre, né, a relação sexual entre um casal apaixonado. E está no meio da Bíblia esse livro. Então, se você leva isso ao pé da letra, então arranca Cantares da sua Bíblia, tá? Então não é, sabe, preto no branco. Então eu preciso, na verdade, primeiro aqui falar a distinção que eu faço entre música secular e música profana. E é engraçado que a literatura musical, quando você vai estudar sobre história da música, alguma coisa assim, os autores geralmente falam de música profana sempre como sendo a música que não é música de igreja. Então você tem a música sacra e música profana. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que tem que ter uma categoria do centro aqui. Tem a música sacra, tem a música profana, ok, mas tem a música secular. O que é a música secular, na minha opinião? É a música que fala de assuntos do mundo, né, assuntos mundanos, mas de cunho neutro, tá? Né? Esse mundano aqui, eu não estou falando de mundano no sentido do que a Bíblia aponta sobre o mundo, né? A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Que mundo que é esse que a Bíblia está dizendo? É o planeta Terra,
Não, é um sistema, né, ideológico, uma forma de viver que impera no mundo e é governada, né, a gente como cristão, a gente já crê nisso, que é governado por um sistema maligno mesmo. Agora, o mundo que eu estou dizendo sobre música secular é o mundo que a gente vive, né? Então, nesse mundo que a gente vive, existe a questão da espiritualidade, mas existe também, né, a questão romântica, né, o amor entre dois amantes, existe a questão política, existem vários aspectos da vida que a gente pode falar sobre eles na música sem que a música se torne uma música profana, que para mim é outro conceito aqui. O que é música profana para mim? É música que fala de assuntos mundanos, que são os assuntos do mundo, do sistema mundo, né? Ou seja, são assuntos que buscam afrontar a fé cristã, né? Ou pregar princípios contrários à ética cristã de forma intencional, né? Então, isso é música profana, tá? É a música que vai de encontro à nossa fé, aquilo que a gente professa, aquilo que a gente crê. Agora, a música secular, ela não tem problema algum, tá? Da gente poder se envolver com ela, até mesmo por causa disso que eu falei, senão você vai ter que arrancar cantares fora, tá? E aí vem uma outra questão, que é a questão que muita gente fala assim, Johnny, mas a música tem uma coisa especial na música, porque o diabo, ele era um ministro de música lá no céu. Você pode ver isso lá em Isaías 14, você pode ver isso lá em Ezequiel capítulo 28. Pois bem, lê esses textos lá com calma e me fala se em algum momento está falando de Satanás lá. Está falando de diabo. Não está falando. Está falando, primeiro, Isaías 14 está falando sobre o rei da Babilônia, Isaías 28 está falando do rei de Tiro. A imagem parece ser uma imagem realmente de um ser celestial, né? A forma como é descrito, como os textos fazem a descrição, parece estar falando de um anjo realmente, né? Mas ali a gente não pode, ainda que tenha talvez uma interpretação assim, a gente não pode afirmar e dizer esse texto está falando sobre o diabo. Então não, a Bíblia não fala em momento algum que o diabo foi líder de louvor no céu, ou líder de música no céu, alguma coisa do tipo, tá? Então a música, ela tem as mesmas propriedades que qualquer outro tipo de arte possui. A gente pode pensar, biblicamente falando, em alguma propriedade mística, tá? E eu estou falando místico aqui no sentido de poder, né? As únicas passagens bíblicas que dão vazão para isso é quando Davi tocava, né, a cítara dele e acalmava o espírito de Saul, e quando Eliseu, né, ele chama um arpista para tocar para que ele pudesse profetizar. E aí tem muita gente que usa esse texto para falar que a música, além da arte, questão artística, ela tem uma propriedade de poder, uma propriedade mística, né? Então, só o fato de eu estar escutando uma música, ela pode transmitir algo espiritual para mim, né? Eu não vou entrar nesse mérito, eu particularmente não acredito muito nisso. Eu acho que nesses ambas as situações tem muito a ver com a própria propriedade da música, a propriedade física na música, mas enfim, eu também não posso dar certeza. Da mesma forma como eu disse para vocês que eu não posso dar certeza sobre a questão dos textos de Isaías 14 e 28, né, de que aquilo está falando sobre o diabo, eu também não posso dar certeza para vocês se a música não tem alguma propriedade de poder intrínseca a ela, né? Então, por isso que eu acho que realmente o cristão ele tem que tomar cuidado com a música profana. Vou falar isso um pouquinho mais pro final. Mas a música secular, gente, mais uma vez o argumento aí de Cantares, tá? Cantares era uma música secular, de caráter secular. E se a gente entende a música como uma arte, como qualquer outra, né, não coloca ela num pedestal porque o diabo era ministro de música ou qualquer coisa do tipo, aí isso fica mais evidente, porque a gente vai no cinema e assiste filmes, e a gente não assiste só filmes cristãos ou filmes que falam de Deus. A gente lê livros, né, que falam de assuntos diversos, que são livros seculares. Então, o trato que a gente tem com a música deveria ser o trato que a gente tem com os outros tipos de artes também, tá beleza? Então, e aí a gente pode até pensar numa outra coisa, né? Se ler livros, porque aí tem gente mais radical ainda, né? Não, John, você está falando aí de livro e você está falando de filme, mas eu acho que a gente só pode ler livro cristão e que fala de Deus, isso das coisas de Deus, e só pode ler, e só pode ver filme também assim. Tá, então, aí outro livro para você arrancar da sua Bíblia, Esther. Esther é um livro secular, é um livro que conta uma história, né, cultural de Israel, que em momento algum cita o nome de Deus ou cita, né, qualquer tipo de atividade religiosa. É um livro que fala
né, sobre um povo que estava sendo um povo que foi exilado, que estava vivendo numa terra que não era dela, e conta a história de uma pessoa, né, que por acaso entrou numa família real e acabou, para poder tomar conta do seu próprio povo, né, acabou tendo que tomar algumas medidas. Então é um livro que não fala de Deus, não tem caráter religioso, tá? Então, mais uma vez, eu acho que isso quebra esse tipo de argumento, tá? Pois bem, então para finalizar esse vídeo, minha opinião é: cristãos não devem se envolver com música profana. Isso eu realmente acredito. Não faz sentido porque pensa só, imagina você escutando, não vou pensar, mais uma vez, não vou falar nada de carga mística, de poder, nem nada, tá? Eu vou falar simplesmente da parte racional. Imagina você escutando uma música em que um camarada fez diretamente falando da sua mãe, falando mal da sua mãe, tá? Qual é o sentido de você escutar essa música e falar: ah, mãe, não, é de boa, tipo assim, tá falando mal de você aqui, mas eu tô escutando só pela música. Eu não vejo muito sentido, entendeu? Em a gente dá visibilidade, a gente dá audiência para músicas que pregam princípios contrários aos que a gente acredita, né? Às vezes tem músicas que estão descrevendo, às vezes tem músicas que não estão pregando aquela ideologia necessariamente. Às vezes são músicas que estão falando de uma realidade, que toca o coração das pessoas. Eu vejo muito isso em um sertanejo brasileiro atualmente, né? A Marília Mendonça, ela mesma diz, ela fala assim: eu escrevo como uma persona e escrevo sobre a vida de milhares de pessoas. Eu mesmo, né, sou casada, ela teve filho agora recentemente, né? E ela estava até tendo crise sobre isso, porque às vezes a galera falava: não, sua vida amorosa tem que ser uma droga. E ela falava: não, eu amo a pessoa com quem eu tô, eu quero estar com ele para sempre. Mas ela prega sobre uma persona, ela fala sobre uma persona. Agora, muito diferentemente é quando você tem alguém que está pregando ideologicamente a ideia de: não, nós temos que adulterar mesmo. Sabe, essa música que vai ao encontro da nossa ética, vai ao encontro dos princípios que a gente acredita. Eu acho que o cristão não deve se envolver com esse tipo de música realmente, né? Agora, a música secular, a música que quando você lê a letra, você, ok, não tem nada demais, né? Às vezes ela é só uma música de entretenimento mesmo, uma música que não está falando nada com nada, ou então é uma música que está falando de um assunto, né, e que está agregando ou está fazendo desse jeito que eu falei. Às vezes ela está dando uma visão de mundo diferente da nossa cristã, mas ela está simplesmente fazendo isso no intuito descritivo, né, e não está querendo ofender a nossa fé de verdade, né? Então, essa é a minha opinião sobre o assunto. Se você tem uma opinião diferente, pode deixar aqui nos comentários. Eu acho que a gente tem que ter diálogo sobre essas coisas, né? O nosso país está muito chato, um país onde ninguém pode ter uma opinião diferente do outro. Então, né, se você quiser enriquecer o debate aí, pode deixar aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião, se você tem uma opinião diferente. Se você concorda comigo, também escreve aqui, né, para acrescentar aí algum ponto a mais, alguma como é que eu posso dizer? Algum argumento a mais também, né? Eu estou falando isso com base em anos e anos de vivência. Eu sou cristão desde de criança praticamente, então eu já pensei muito sobre esse assunto. Então, tudo que eu faço aqui, tudo que eu falo, as músicas, os artistas que eu falo aqui sobre eles, são artistas que, ao meu ver, sabe, ainda tem a questão de eu ser músico profissional, né, que ainda poderia entrar em outro ponto aqui. Não vou falar ainda sobre esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Sobre isso nesse vídeo, né? Senão ele vai ficar muito longo. Então é isso, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo aqui, por favor, clica aqui no like, né? Vai me ajudar demais. E compartilha esse vídeo, né, com seus amigos aí, se você acha que foi um argumento legal para poder mostrar para eles, né, sobre essa questão de música secular, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês e até mais.